Pessoal, vamos bater um papo sobre oxidações químicas? Então, aguenta a vinheta. Aguenta a vinheta. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, Dr. Fábio, nosso canal da EcoClass e o programa Bate-Papo sobre Saneamento. O assunto que eu trago para conversarmos hoje é sobre oxidação química. Vamos falar sobre os principais agentes oxidantes aplicados no tratamento de água. Ver em quais as etapas da estação de tratamento de água esses agentes podem ser aplicados e os principais efeitos que podemos esperar deles. Então, bora lá? Vamos bater um papo sobre saneamento? Então, amigos e amigas, vamos conversar sobre oxidação aplicada ao tratamento de água. Antes da nossa boa e velha contextualização, convido vocês a regredirem aí alguns anos atrás para os bancos de escola, onde estudamos na química os processos de oxirredução, as chamadas reações redox, aquelas que envolvem transferência de elétron entre as espécies químicas envolvidas. Nas reações de oxirredução, nós temos dois atores importantes, o agente oxidante e o agente redutor. Duvido quem nunca ouviu a explicação de que um agente oxidante é aquele que rouba elétron e que o agente redutor é aquele que foi vítima desse assalto e perdeu os elétrons. Basicamente é isso, meus caros e minhas caras. O agente oxidante é um produto químico que consegue, é uma substância, um elemento químico que consegue provocar a oxidação do outro elemento. E o que é essa oxidação? Nada mais é do que a tomada, o recebimento de elétrons, provocando a redução do outro elemento químico. Parece meio confuso, né? Porque o nome e o efeito são inversos. Olha só, o agente oxidante, ele sofre redução. Ele provoca oxidação e sofre redução. O agente redutor, ele provoca redução e sofre oxidação. Mas isso tem que ficar bem claro na nossa cabeça, galera. O agente oxidante é aquele que na reação química recebe os elétrons. O agente redutor é aquele que cede os elétrons. Vamos tentar exemplificar a coisa para ficar mais clara. E aí, para isso, eu vou pegar uma reação muito clássica nossa, que é envolvida na determinação do parâmetro DQO, na oxidação da matéria orgânica pelo dicromato de potássio. Olha aqui a reação. Então, na análise DQO, nós temos a matéria orgânica reagindo com o dicromato de potássio, Cr2O7-2 aqui, ó, um meio ácido, produzindo gás carbônico, água e cromo 3. Né? Eu coloquei de propósito o dicromato aqui meio alaranjado e o cromo 3 verde, porque essas são as cores que esses elementos químicos possuem nesses diferentes estados de oxidação. Então vejam só, os elementos aqui importantes, já adianto, é o cromo e a matéria orgânica. O cromo, nessa reação com a matéria orgânica, ele vai receber 3 elétrons. Vejam, o estado de oxidação do cromo, aqui no dicromato, é mais 6. Quando ele recebe 3 elétrons, ele passa a ser o cromo mais 3. Ora, se o cromo recebe 3 elétrons, é porque a matéria orgânica cede esses 3 elétrons, convertendo-se em CO2. Portanto, o agente oxidante é o dicromato, na verdade, o cromo mais 6, que vai receber elétrons do agente redutor da matéria orgânica. A matéria orgânica se oxida e o cromo se reduz. E assim há uma transferência de elétrons entre esses dois elementos. Perfeito? Então, isso posto, vamos ver como que essa oxidação, essas reações que envolvem trocas de elétron, acontecem numa estação de tratamento de água. E quais digamos, os benefícios que esse tipo de reação pode nos trazer? Primeiramente, uma oxirredução pode permitir a oxidação de compostos inorgânicos, como, por exemplo, a oxidação de metais, tirando-os da forma solúvel e transformando-os em forma insolúveis. Caso clássico, o ferro mais 2, manganês mais 2, íons dissolvidos, sendo oxidados a ferro mais 3 e manganês mais 4, particulado.
Controle de gosto e odor, oxidação de metabólitos de algas e cianobactérias, o MIB e a geosmina. A processo de oxirredução conseguem eliminar esses elementos. Remoção de cor verdadeira, a oxidação de compostos orgânicos naturais, as substâncias úmicas e fúlvicas. Então, processos redox também estão envolvidos na remoção, na conversão dessas substâncias úmicas e fúlvicas e, portanto, na redução de cor verdadeira. Remoção de micropoluentes orgânicos. Novamente, a aplicação de fortes agentes oxidantes conseguem agir sobre esses compostos antropogênicos e biogênicos, transformando-os em produtos reduzidos com menor poder tóxico ou poluente. Controle biológico das unidades da estação de tratamento de água. Vejam só, a manutenção de residual de agentes oxidantes ao longo das tubulações, das estruturas de uma ETA, garante a proteção contra a formação de biofilme bacteriano, porque justamente o biofilme bacteriano, matéria orgânica, será oxidado pela presença desse agente oxidante. Desinfecção. Talvez o carro-chefe, o principal motivo do uso de agentes oxidantes numa estação de tratamento de água, que é justamente a possibilidade de oxidarmos micro-organismos patógenos e manter esse agente oxidante ao longo da rede, garantindo a proteção contra a proliferação desses micro-organismos. Veja, quando estamos falando de oxidação de micro-organismos, sejam patógenos ou seja do biofilme, nós estamos falando de uma reação química onde esses micro-organismos serão reduzidos, ou seja, eles perderão elétrons, as suas células perderão elétrons para o agente oxidante. Essa perda de elétron causa a desestruturação celular, portanto, a morte e inativação desses micro-organismos. Assim, dentro de uma estação de tratamento de água, vários são as possibilidades e os ganhos no emprego de agentes oxidantes. Vejam só, um fluxograma básico de uma estação de tratamento de água convencional. Manancial de água de superfície, a adução para a estação onde ocorre a coagulação, floculação, sedimentação, filtração e reservação dessa água potável. Os agentes oxidantes, eles podem ser aplicados em alguns momentos desse itinerário, desse fluxograma. Basicamente, nós temos a pré-oxidação, quando o agente oxidante ele é aplicado até o final, até a saída da água coagulada. A interoxidação, quando o agente oxidante é aplicado após na água decantada, né, após a saída do decantador, e a pós-oxidação, onde o agente oxidante é aplicado na água filtrada. Dessa forma, na pré-oxidação, o que a gente tem? Nós temos a possibilidade de oxidar metais, quando o nosso manancial apresenta uma concentração, por exemplo, de ferro e manganês relativamente alta. Porém, nessa etapa de pré-oxidação, já conversamos isso num outro bate-papo sobre os trialometanos, né? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre os THN, dá uma olhada lá nesse bate-papo. Por quê? Na pré-oxidação, dependendo da composição, das características da água do meu manancial, eu posso ter matéria orgânica precursora de THM. E aí há um risco da geração de subprodutos da oxidação, como bromatos, o próprio trialometanos, ácidos aloacéticos, entre outros, que têm um potencial tóxico para consumo humano. Então há um certo cuidado quando falamos de pré-oxidação. Na interoxidação, ela é muito importante para controle de biofilme, sobretudo nos nossos filtros. Vejam só, a água decantada, saída dos decantadores, ao passar nos filtros, ainda contém um residual de matéria orgânica, que justamente será retida nos filtros. Essa matéria orgânica envolve também a presença eventual de bactérias. Afinal de contas, elas estão presentes ainda na água. Isso permite a formação de biofilme. Porém, a presença de um residual de agente oxidante garante uma melhoria nas qualidades e na manutenção do nosso meio filtrante. E é claro, aqui na pós-oxidação é a etapa da desinfecção, aquela onde nós garantimos que a água potável ela é microbiologicamente segura e ela se manterá segura da saída do reservatório
até a chegada na última residência da rede de distribuição. Por quê? Esse agente oxidante será mantido um residual mínimo para garantir essa desinfecção em toda a rede. Bom, então, no fluxograma de uma ETA, nós podemos ter a pré-oxidação, a interoxidação e a pós-oxidação. Dessas três possibilidades, a pós-oxidação, a desinfecção, é aquela que sempre estará presente. Faz parte do fluxograma do tratamento e da produção de água potável. A pré-oxidação e a interoxidação é muito mais uma questão de projeto. Vai depender da concepção da estação de tratamento de água, vai depender das características do manancial, enfim, depende de outros fatores. Já a pós-oxidação está associada à desinfecção e sempre estará presente. Bom, isto posto, vamos agora fazer uma apresentação dos principais agentes oxidantes empregados nas estações de tratamento de água. A começar, é claro, pelo cloro e seus derivados. Quem são esses compostos que fazem parte da família do cloro? O próprio cloro gasoso liquefeito, hipoclorito de sódio, hipoclorito de cálcio e ácido isocianúrico. Sabe o que é bacana, meus amigos e minhas amigas? Todos esses 4 elementos, esses 4 produtos comercialmente vendidos, eles, quando em água, reagem, se hidrolisam e formam o ácido hipocloroso. Isso facilita demais toda a estequiometria e todo o entendimento das derivações químicas que acontecerão da introdução de qualquer um desses elementos como agentes oxidantes numa estação de tratamento de água. Porque, no final, eu posso sempre trabalhar tudo como ácido hipocloroso. E aí, quais são o que torna o cloro o agente oxidante mais empregado em todas as estações de tratamento de água, não só do Brasil, mas quiçá do mundo? Primeiro, um baixo custo em razão de uma fácil e acessível disponibilidade. Ele é facilmente produzido. Ele tem um poder oxidante e desinfectante, ou seja, ele pode ser aplicado em qualquer uma daquelas etapas na estação de tratamento de água, pré, inter e pós. E o composto formado, o ácido hipocloroso, ele mantém-se relativamente estável na fase líquida, o que permite a manutenção do residual ao longo da redistribuição, garantindo o poder desinfectante ao longo de toda essa rede. Mas não estamos aqui apenas para jogar confetes, estamos aqui também para mostrar o outro lado, as desvantagens desse produto. Primeiro, aquela também que é, eu arrisco dizer, o grande calcanhar de Aquiles do cloro e seus derivados. É a capacidade de formação de subprodutos da desinfecção. Subprodutos esses, na maioria, com um potencial risco à saúde humana. O cloro gasoso liquefeito, ele também tem alguns cuidados em seu manuseio, porque pode simplesmente explodir. E um outro detalhe importante também, que traz uma desvantagem, sobretudo ao hipoclorito de sódio, é que essa solução, dependendo das condições que ela se encontre, no que diz respeito à temperatura, pH e tempo de armazenamento, o hipoclorito ele pode se degradar e gerar subprodutos como cloritos e cloratos, ambos com capacidade de gerar danos à saúde pública. Então, o cloro é, sem dúvida, um agente oxidante que ele transita entre o céu e o inferno, entre grandes vantagens, mas importantes desvantagens. Porém, independentemente disso, na balança do custo-benefício, ele é o agente oxidante mais utilizado, né? Ele, como disse, pode ser aplicado em qualquer etapa, porque ele consegue oxidar metais, oxidar matéria orgânica e oxidar micro-organismos. Quando lá na pré-oxidação, a gente o aplica dependendo da qualidade da água do manancial, e ele já ajuda lá na pré-oxidação a proteger a tubulação e os equipamentos da estação de tratamento de água. Isso quando a gente consegue manter um residual em torno de 0,5 miligramas por litro.
Isso tem que ser muito bem pesado, porque é justamente a presença desse residual que permite a reação, por exemplo, com matéria orgânica natural, ácidos úmicos ou fúvicos, e a formação de trialometanos. Então, a manutenção desse residual para garantir essa proteção contra a formação de algas e biofilme bacteriano tem que ser muito bem estudado na concepção dessa ação de tratamento de água. E olha só aqui as reações que ocorrem entre o ácido hipocloroso e o ferro e manganês. Essas reações, estequiometricamente fáceis de serem balanceadas, garantem a transformação do ferro dissolvido no hidróxido férrico, um composto sólido precipitado, e do manganês dissolvido no óxido de manganês, um composto sólido precipitado, em que ambos podem ser retidos no decantador ou no filtro. Daí a vantagem de aplicar-se o cloro lá já na captação, na adução da água bruta, porque já promove a precipitação desses elementos que lá, na etapa de coagulação e floculação, podem até ser utilizados como sítios agregadores de colóides desestabilizados. E como já também comentamos em outros bate-papos, o ácido hipocloroso formado por qualquer um dos compostos da família do cloro, ele mantém-se em equilíbrio dinâmico, em equilíbrio químico, com as espécies cloro gasoso, mas, sobretudo, aqui ó, é o ácido hipocloroso e o hipoclorito. E quem garante o deslocamento do equilíbrio? Falamos isso no último bate-papo, hein? Tá fresquinho, hein? Quem garante o deslocamento do equilíbrio, como vimos aí há 15 dias atrás, quem não viu, ó, lição de casa, vai lá e assiste o nosso bate-papo sobre equilíbrio químico. Quem garante aí o favorecimento da balança para uma ou outra espécie é a presença maior ou menor de prótons H+, dos íons H+. E o que a gente quer? A gente quer que predomine a espécie com maior poder desinfectante, que no caso é o ácido hipocloroso. Por isso, principalmente, sobretudo, na etapa de desinfecção, lá na pós-oxidação, o pH é mantido em torno de 5 e 6,5 para garantir o predomínio dessa espécie e, assim, garantir a efetividade da desinfecção da água final. Beleza, amigos e amigas? Dióxido de cloro. Dióxido de cloro é um primo de primeiro grau do cloro e seus derivados. Separei ele podia até estar lá na família do cloro, mas separei porque ele tem particularidades que o diferenciam em alguns momentos da galerinha do cloro. Vamos lá ver. Primeiro, tal qual o cloro, ele pode ser usado como oxidante de metais, matéria orgânica e micro-organismos. Portanto, ele pode ser aplicado em qualquer uma das etapas de oxidação no fluxograma da estação de tratamento de água. Probleminha do dióxido de cloro. Ele não pode ser comprimido, porque há um grande risco de explosão, diferentemente do cloro liquefeito, que pode ser comprimido. Tá? Por isso, o dióxido de cloro, você não consegue comprar ele no mercado já feito. Ele tem que ser gerado no local. E a sua geração pode ser feita utilizando dois tipos de matéria-prima: o clorito de sódio e o clorato de sódio. Ambas reações formarão aqui ó, o dióxido de cloro na forma gasosa. Como eu tenho esse problema aqui, dele não poder ser comprimido, o que se faz? Se dissolve esse dióxido de cloro na fase líquida, produzindo uma concentração que varia de 1 a 4 gramas por litro. Né? Então, já dando aí um spoilerzinho, aqui nós temos duas grandes desvantagens. Primeiro, tem que ter um equipamento para gerar em loco dióxido de cloro. E segundo, a aquisição da matéria-prima para a geração do dióxido de cloro. Mas pera lá, calma, segura a sua ansiedade. Vamos seguir o barco e ver primeiro as vantagens do dióxido de cloro. Primeiro, altíssimo poder oxidante e desinfectante, tal qual o cloro e seus derivados. Aqui ele dá um passo à frente do cloro, porque o poder desinfectante independe da presença de íons H+. Não preciso ajustar o pH para ter uma efetividade na desinfecção. Ele oxida ferro e manganês, que é uma maravilha. Se gerado adequadamente, ele não vai gerar compostos orgânicos clorados. E, tal qual o ácido hipocloroso,
ele consegue se manter estável na rede, de forma a gerar um residual que vai proteger a rede de distribuição da água potável. Desvantagens. Como eu acabei de dizer, um alto custo. A matéria-prima, clorito e clorato, é importado. Eu tenho que ter um equipamento para gerar o dióxido de cloro lá, na minha planta de tratamento. Isso requer todo um plano de manutenção, operadores treinados, enfim, tudo isso implica em custos. Né? Um outro probleminha é que se a dosagem de dióxido de cloro for um pouquinho além da conta, ele pode gerar problemas de gosto e odor na água final. E mesmo quando manuseado adequadamente, não gerando compostos orgânicos clorados como subproduto, ele ainda pode gerar subprodutos indesejáveis como clorito e clorato. Por quê? O dióxido de cloro, ao reagir com alguns tipos de matéria orgânica natural, aqui o MON, pode gerar como produtos dessa reação com a matéria orgânica natural o cloreto ou o clorito. E o clorito, para nosso azar, é a forma predominante, quer dizer, quando o dióxido de cloro encontra determinados tipos de matéria orgânica natural, a reação predominante é essa aqui, ó, é gerando clorito. E sabe qual é o problema, galera? O clorito, ele é tóxico para o ser humano, é tóxico para nós. Então, o que acaba acontecendo? A dosagem de dióxido de cloro aplicado na estação de tratamento de água tem que ser limitada a 1,5 miligramas por litro para garantir que eventuais reações do dióxido de cloro com determinadas matérias orgânicas naturais que venham a produzir clorito mantenham a concentração desse ânion inferior a 1 miligrama por litro. Por quê? Porque esse é o valor preconizado pela portaria 888 para que a água consumida com clorito seja segura para nós, usuários. Bom, o próximo agente oxidante, também empregado em ETA, aí agora eu vou começar a falar de alguns que talvez, digamos que a galera mais antiga vai entender bem o que é isso. É o lado B do disco. Por quê? Rapidinho, né? Antes da chegada de todas essas mídias de meio de venda de disco, de áudio, nós tínhamos os velhos e bons vinis, os discos de vinis. E aí, uma banda sempre tinha uma música boa, uma, duas músicas de sucesso, e outras músicas mais ou menos. Tínhamos o lado A, que era um lado de cima do disco de vinil, e tinha o lado B, que era o outro lado. As músicas boas ficavam agregadas num lado, as músicas mais ou menos do outro lado. Digamos que agora a gente vai começar a falar de agentes oxidantes que não têm uma aplicabilidade ainda tão comum nas estações de tratamento de água aqui do nosso Brasilzão. O permanganato de potássio é um deles. O permanganato de potássio é um agente oxidante que não tem poder de desinfecção. Ele consegue ser utilizado na oxidação e precipitação dos metais e na oxidação de subprodutos metabólicos de algas e cianobactérias, ou seja, controla gosto e odor e remove ferro e manganês. O permanganato de potássio, ele se dissocia em água, formando potássio mais permanganato. O permanganato é a forma oxidante, né? É o elemento que vai receber elétrons, que vai reduzir, quer seja o metal, quer seja a matéria orgânica causadora de gosto e odor. Veja só que interessante. O permanganato, dependendo do pH em que a água se encontra, ele pode ter características distintas, né? Então, não características distintas, mas ele pode ter uma maior ou uma menor atuação. Quando um pH menor que 3, o permanganato ele vai formar o íon manganês mais 2. Em pH próximo à neutralidade, o permanganato ele vai formar o óxido de manganês. Veja, ambas as reações envolvem a transferência de elétrons, ou seja, olha eu falando ou seja de novo. Quer seja em pH menor que 3 ou pH próximo à neutralidade, estamos falando de reações químicas onde ele já recebeu o elétron de alguém, ele já reduziu alguém. Esse cara que deu elétron pode ser o ferro, o manganês, MiB, geosmin, matéria orgânica. Esse aqui também. Qual que é a diferença? Em pHs ácidos, vai se formar manganês mais 2.
em pHs próximo à neutralidade, vai formar o óxido de manganês. Pergunto a vocês, o que é mais favorável, então, numa estação de tratamento de água? Eu ter como produto do permanganato reduzido o manganês mais 2 ou o óxido de manganês? O óxido de manganês, por dois motivos. Muito óbvio, né? Eu consigo trabalhar no pH da própria água, né? pH próximo à neutralidade. Segundo, eu consigo formar um produto, aqui, ó, o óxido de manganês, que é um produto sólido, que vai ser removido, quer seja no decantador ou nos filtros. Quando eu trabalho com esse pH mais ácido e eu formo o produto final manganês mais 2, isso aqui é um íon dissolvido que vai passar direto, e eu posso ter um residual de manganês, nada bom na minha água final. Então, a reação majoritária que ocorre do permanganato, quando utilizado na etapa de pré-oxidação, numa estação de tratamento de água, é essa aqui, ó, onde ele vai receber 3 elétrons, reduzir um outro elemento e formar o óxido de manganês. Quais são as vantagens do permanganato? Ele consegue oxidar metais muito bem, facilmente manuseado, solução fácil de ser preparada e, principalmente, não gera subprodutos da desinfecção. Logo, se o meu manancial ele possui na sua composição matéria orgânica precursora de THM, o permanganato é um agente oxidante que aparece aí como um fortíssimo candidato para substituir nessa etapa, por exemplo, o cloro e seus derivados. Desvantagens do permanganato. É carinho, né? Não tem poder desinfectante, mas até aí eu não sei se isso é uma desvantagem, né? Passa a ser uma desvantagem se eu quiser utilizar o permanganato na etapa de pós-oxidação. Aí, de fato, é uma desvantagem. Até porque, se eu usasse ele na pós-oxidação, como lá não tem mais nem metais, nem matéria orgânica para ele reduzir, o que ia acontecer? Ele ficaria em excesso e iria conferir cor residual à minha água, né? Eu não quero isso. Então, sim, o permanganato ele só é utilizado na etapa de pré-oxidação, perfeito? E tem que tomar cuidado nesse pH, porque pHs mais ácidos podem favorecer essa reação aqui, ó, onde forma o manganês mais 2, e conferir esse residual do manganês na minha água final. Tá? Então, o permanganato de potássio é um fortíssimo agente oxidante, com um emprego muito bem alocado lá na pré-oxidação. Bom, ozônio. O ozônio, ele, tal qual o cloro e o dióxido de cloro, entra na categoria dos agentes oxidantes passíveis de ser empregado na pré, na inter e na pós-oxidação, porque ele consegue não só oxidar metais e matéria orgânica, mas também ter uma ação desinfectante. Ele, tal qual o dióxido de cloro, você não consegue comprar ele já no mercado. Não dá para você comprar um tamborzão com ozônio. Você tem que ter um equipamento para gerá-lo no local. Como que é feita essa geração? Usa-se energia, onde o oxigênio é primeiramente desmembrado e, na sequência, é gerado o O3, o ozônio aqui. Ó. Só essa palavra aqui, ó, energia, já indica que aqui tem uma desvantagem, né, galera? Mas pera lá. Vamos devagar. Vamos ver primeiro como que o ozônio age. Né? Há 2 caminhos para o ozônio ser entendido como agente oxidante. Um desses caminhos, o ozônio, ele próprio, o O3, ele vai oxidar a matéria orgânica. Digamos que é uma reação direta. A oxidação da matéria orgânica pelo ozônio é uma reação lenta e é seletiva. Quer dizer, o ozônio ele não consegue oxidar qualquer tipo de matéria orgânica. Mas há um outro caminho, onde o ozônio, ele primeiramente, ele vai reagir com o íon hidroxila, formando essa outra hidroxila aqui. Está vendo esse OH asterisco? Isso aqui, galera, é a hidroxila. Esse símbolo asterisco aqui indica o radical hidroxila, aquele que está associado aos processos oxidativos avançados. Por quê? Porque esse radical hidroxila ele tem um poder oxidante incrivelmente maior do que o próprio ozônio. E aí,
esse radical hidroxila vai oxidar a matéria orgânica sem o menor pudor. Não tem essa matéria orgânica eu quero, essa eu não quero, como o ozônio faz. O ozônio seleciona. O radical hidroxila, ele oxida qualquer tipo de matéria orgânica numa velocidade, numa cinética muito maior, o que torna esse caminho aqui, com a formação do radical hidroxila, muito mais interessante e aplicável dentro de uma estação de tratamento de água. O ozônio, ele consegue ser dissolvido, ele consegue manter-se solúvel, porém, em curto intervalo de tempo. 30 minutos. Após isso, ele acaba sendo ou consumido, ou então ocorre a sua transferência para a fase gasosa. Com isso, eu não consigo ter o ozônio sozinho como agente desinfectante, mantendo um residual na rede. Logo, a própria portaria 888, já sabendo desse detalhe, é claro, ela preconiza que se eu uso ozônio, bom, vamos ficar aqui no ozônio primeiro. Se eu uso o ozônio, eu tenho que ter a aplicação de cloro na pós-oxidação para gerar o residual protetivo da minha rede de distribuição de água. Porque o ozônio não vai garantir a proteção em toda a extensão da rede de distribuição. Um outro detalhe importante que acaba sendo um problema com o uso do ozônio é que ele precisa de um reator para ter contato com a fase líquida. E um contato muito efetivo. É necessário que ele seja introduzido, aplicado na fase líquida de uma maneira muito uniforme para ele ter acesso aos compostos a serem oxidados. Dessa forma, as vantagens do ozônio estão associadas ao seu grande poder desinfectante. Aliás, um detalhe importantíssimo: o cloro e seus derivados, o dióxido de cloro, não conseguem oxidar, não conseguem destruir o cisto de criptosporídeo. O ozônio consegue. E, além do que, ele não gera subprodutos da desinfecção como o cloro, subprodutos orgânicos, como trialometanos. Então, como THN. Logo, também é um candidato, juntamente com o permanganato, quando eu tenho que aplicar uma pré-oxidação. Por outro lado, as desvantagens do ozônio, como a gente já apontou no slide anterior, é o seu custo elevado, a necessidade de ter essa estrutura física para aplicação dele na fase líquida, ele não manter-se com um residual na rede de distribuição, o que me obriga a ter na estação de tratamento de água o uso ainda do cloro na pós-oxidação. E aqui também um outro gravíssimo problema, ou uma grande desvantagem. Ele não gera subprodutos orgânicos, mas ele gera subprodutos inorgânicos, como o bromato. A oxidação do ozônio no brometo acaba culminando na formação de bromato. E o bromato é um elemento químico que causa dano no sistema renal, nervoso e no fígado. Portanto, ele é limitado pela portaria 888. Daí os cuidados também, quando se usa ozônio, na possibilidade de gerar o bromato. Galera, vocês estão percebendo que os agentes oxidantes, basicamente, todos agem da mesma forma. Até porque, por isso, são classificados como agentes oxidantes. O que está diferenciando um do outro são particularidades. E essas particularidades é que abrilhantam esse ramo do que estamos aqui estudando, de oxidação aplicado à produção de água potável, porque me permite a possibilidade de escolha. Eu consigo escolher agentes oxidantes que melhor se adequam e melhor são aplicados a determinadas etapas da minha estação de tratamento de água e a determinadas características da minha água bruta. Bom, mas não acabou ainda não. Nós temos aqui o peróxido de hidrogênio, o famoso ou a famosa água oxigenada. O peróxido de hidrogênio, o H2O2, ele tem uma reação muito lenta com ferro, com metais de uma forma geral e com compostos orgânicos. A sua cinética é tão lenta quanto a do ozônio
sozinho, o O3, com a matéria orgânica, né? E isso faz, como a gente vai ver daqui a pouquinho, que se utilize o peróxido de hidrogênio com uma outra coisinha. Mas pera lá, calma, eu estou muito ansioso. Vamos lá, devagar. O bacana do peróxido de hidrogênio, do H2O2, é que ele pode atuar como um agente oxidante ou redutor, dependendo do meio que ele for aplicado. Vejam só, dependendo olha só quem está aqui, ó, causando o desequilíbrio do equilíbrio desequilíbrio do equilíbrio químico, o desequilíbrio da reação, né, e favorecendo a ação oxidante ou redutora, ação oxidante e redutora do peróxido de hidrogênio, a presença do íon H+. Né? Então, dependendo do pH da solução, o peróxido será um agente oxidante, vai receber elétron. Dependendo do pH, ele será um agente redutor, ele irá doar elétrons. E aí vem, então, a cereja do bolo do peróxido de hidrogênio. Mesmo ele tendo essa questão importante de ordem cinética, quando o peróxido de hidrogênio é combinado com o ozônio ou com a ultravioleta, que daqui a pouco a gente vai falar dela, ele vai formar o radical hidroxila. E aí nós temos também a criação de condições de processos oxidativos avançados. Porque esse radical hidroxila, como acabei de falar para vocês, ele tem um poder oxidante gigantesco. Quer dizer, o peróxido de hidrogênio, ele combinado com o ozônio e com o UV, ele torna-se muito interessante na oxidação de compostos orgânicos de uma forma geral. Olha aqui, ó. O ozônio reagindo com o peróxido de hidrogênio, formando aqui o radical hidroxila. Da mesma forma, não está aqui, mas o H2O2 em contato com a luz ultravioleta também vai gerar esse radical hidroxila. Interessante, galera, é que o peróxido de hidrogênio, nos processos de tratamento de água, ele acaba tendo um uso muito interessante e até que corriqueiro no controle de algas. E lá no outro extremo do saneamento, no tratamento de esgoto, sobretudo em processos anaeróbios, o peróxido de hidrogênio ele é utilizado para controlar odores, porque ele vai reduzir, vai oxidar, aliás, perdão, o H2S, o ácido sulfídrico. Então, ele, além de ser utilizado numa estação de tratamento de água para oxidar metais, compostos orgânicos e como agente desinfectante, ele também pode ser utilizado em estações de tratamento de esgoto para controle de odor. Chegamos na radiação ultravioleta, o nosso bom e velho UV. A luz UV ela é obtida através de lâmpadas com vapor de mercúrio. Olha só aqui, né? Essa aqui é a nossa luz, não, a nossa luz branca, e os seus diversos comprimentos, com destaque ao comprimento de onda associado à luz UV. Né? E o interessante é que a ação desinfectante da luz UV envolve duas variáveis. O tempo de contato, de exposição da água a esses comprimentos de onda e a própria intensidade da energia aplicada juntamente com o comprimento de onda, um comprimento de onda mais efetivo, né? Já que, como a gente vê aqui, ó, o comprimento de onda varia um pouquinho antes de 200 até um pouquinho de 300 nanômetros. Estudos mostram que no comprimento de onda de 254 nanômetros é onde o UV mostra-se com maior efetividade na inativação de micro-organismos. A radiação UV, a aplicação da radiação UV nas nossas estações de tratamento de água, ela ainda não é uma realidade tão patente, porque requer um custo elevado. Além de utilizar energia elétrica, é necessário uma série de estruturas e de fluxos hidráulicos para garantir esse tempo de contato. Né? E a água ela tem que estar limpinha. Isso até aí tudo bem, né? Dá para se imaginar na pós-oxidação, isso não é o menor problema. Por quê? Porque a presença de sólidos em suspensão, ou até mesmo de sólido dissolvido em excesso, pode prejudicar o contato da radiação UV com os elementos que ela pretende oxidar. E, tal qual o ozônio,
tal qual o permanganato, nós não temos a possibilidade de manter um residual na rede de distribuição. Como vimos agora há pouquinho, se a radiação UV por si só tem alguns entraves, combinado com o peróxido de hidrogênio, entra nesse outro mundo, que é aquilo que envolve a formação do radical hidroxila, né? Tudo aquilo que envolve esse campo dos processos oxidativos avançados. Aliás, qualquer hora a gente precisa fazer um bate-papo sobre os processos oxidativos avançados, né? Porque é um assunto muito interessante. A portaria 888, aquela que todos nós envolvidos com a produção de água potável, trabalho com estação de tratamento de água, estamos aprendendo a conhecer, ela traz o seguinte no seu artigo 32. É obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 mg de cloro residual livre ou 2 mg de cloro residual combinado ou 0,2 mg de dióxido de cloro em toda a extensão do sistema de distribuição, reservatório e rede, e nos pontos de consumo. Por quê? Para garantir a segurança microbiológica, a não formação de biofilmes bacterianos que possam abrigar organismos patógenos. E por que só o cloro e por que só o cloro e o dióxido de cloro? Porque são esses elementos que formam substâncias estáveis na fase líquida ao ponto de se manter na rede de distribuição e ainda atuar como agente desinfectante. Quando usamos ozônio ou UV como pós-oxidação, lá na etapa de desinfecção, é necessário, como eu comentei com vocês, adicionar cloro ou dióxido de cloro de forma a atender o artigo 32. Então, vejam só, a portaria 888, ela fala no ozônio e fala no UV, não fala no permanganato. Porque o permanganato não é nem lado B do disco de vinil, né, tadinho? Ainda nem chegou lá. Mas o ozônio e o UV já são contemplados porque entende-se serem processos oxidativos que, se hoje ainda não encontram-se em uso em grande escala nas estações de tratamento de água, por uma questão muitas vezes de custo e operação, não tardará para que eles possam ser utilizados com maior frequência, já que ambos não formam subprodutos da desinfecção, como é o caso do cloro e seus derivados. Mas aqui, não se esqueçam, se um desses dois agentes oxidantes são utilizados, ozônio ou UV, é necessário assim mesmo que a pós-oxidação obrigatoriamente tenha a aplicação de cloro e seus derivados, ou dos seus derivados, ou do dióxido de cloro. Enfim, amigos e amigas, esse é o nosso cenário dos processos de oxirredução aplicados ao tratamento de água. Esses são os principais agentes oxidantes e está aí o convite ao estudo e ao aprofundamento do conhecimento. Galera, se vocês acharem interessante, se vocês acharem instrutivo, bacana, conseguiram chegar até esse ponto, clica no joinha, compartilha com os seus contatos, inscrevam-se em nosso canal. Ajude-nos a divulgar esse conhecimento, ajude-nos como multiplicadores de conhecimento. E é claro, como sempre, siga-nos em nossas redes sociais. A EcoClass, ela procura a cada momento se reinventar para levar até vocês sempre um produto de excelência. Eu fico por aqui, me despeço de todos e de todas e espero ter a presença de vocês no nosso próximo bate-papo. Até! Olá, até lá!